Olá, nós vamos dar sequência, então, ao estudo dos vírus. Nós estamos falando sobre a replicação viral. Na parte anterior dessa aula, nós falamos sobre o processo de replicação de vírus de DNA. Nós utilizamos como modelo, para explicação daquele processo de replicação, o bacteriófago, que é aquele vírus, então, que infecta bactérias. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente como ocorre a penetração, a entrada dos vírus nas células hospedeiras e também um pouco sobre os vírus de RNA, então como os vírus de RNA se replicam. Então, inicialmente, antes de nós seguirmos com essa parte da aula, só vou relembrar, chamar a atenção para esses termos novamente. Então, lembre que quando nós estamos tratando de vírus, é a expressão que a gente usa no momento em que esse organismo está ativo, ele está dentro das células hospedeiras se replicando. Então, é nesse momento que nós chamamos de vírus. Quando ele está causando a infecção, quando ele está dentro da célula hospedeira. E no momento que ele está fora da célula, quando ele não está ativo, nós chamamos de vírion. Então, ele é basicamente uma molécula inerte, não tem ação, não tem reação nenhuma. E em muitos casos, aí, alguns vírus conseguem, inclusive, permanecer por muito tempo no ambiente. Ele forma uma forma como se fosse um cristal, né? Ele se cristaliza e pode permanecer por muito tempo no ambiente. E no momento que ele encontrar uma célula, a célula hospedeira certa, aquela que é específica para aquele determinado vírus, ele pode, então, aderir e voltar a se replicar. Então, existem alguns casos de vírus que podem, inclusive, fazer esse tipo de ação. Certo? Então, vírus e vírion, só para ter esses termos mais facilmente lembrados novamente. Então, olha só, falando um pouco daquele momento, então, da replicação em que o vírus encontra essa célula hospedeira. Então, nós vamos lembrar que, de modo geral, os vírus são espécie específicos. Então, um vírus, por exemplo, de bactéria não vai infectar uma célula animal, nem uma célula vegetal, e os outros casos também não acontecem. Então, a célula de planta não ataca o animal, nem de animal, um vegetal, assim por diante. Então, nesse caso aqui, o que vai promover essa especificidade são essas proteínas, que são encontradas tanto no envelope, quando o vírus é envelopado, ou proteínas que estão na própria cápsula, no capsídeo, lá dos vírus não envelopados. Então, o que acontece é que quando se adere, é porque essas proteínas, elas encontram um receptor específico na membrana da célula hospedeira. Então, essa ligação do vírus, ou das proteínas do vírus, que vão se encaixar perfeitamente aí no receptor da célula hospedeira. Eu vou usar como exemplo aqui também o novo coronavírus, ou SARS-CoV-2, já que estamos na pandemia de Covid-19. Então, já se sabe um pouco mais, tem se estudado bastante esse vírus, embora seja um vírus novo, já se criou, então, esse modelo para a gente possa entender como ele funciona. Então, observe que ele é um vírus envelopado, está em envelope, lá dentro do envelope, então, o capsídeo, com um material genético, que nesse caso é RNA. Então, são fitas de RNA que compõem, então, o SARS-CoV-2. E é no envelope que nós encontramos essas proteínas, que são glicoproteínas, que vão se ligar aos receptores da célula hospedeira. Nesse caso, essas proteínas são bem importantes, são as proteínas S, o spike, são elas, então, que têm um encaixe com receptores das nossas células, dos nossos pulmões, lá dos nossos alvéolos, especificamente um receptor, uma proteína que é a ACE2. Já se detectou também uma outra proteína que parece que também está relacionado com essa ligação, que é a NPR1. Então, o mecanismo de encaixe é o que a gente chama como se fosse uma chave fechadura. Então, são específicos para aquele tipo de receptor celular. Então, aqui mais um detalhe, quando as proteínas se encontram aqui com o receptor, então existe também ação de enzimas proteolíticas que ajudam a promover esse encaixe, modifica então a estrutura dessa proteína, desse receptor, e permite esse ajuste, esse encaixe. Nesse caso do SARS-CoV-2, ele se funde à membrana da célula, então é um envelope que se funde à membrana da célula hospedeira, que são células que estão presentes lá, revestindo por dentro dos nossos pulmões, lá especificamente nos alvéolos. Então, após a adesão, o material genético viral precisa entrar na célula hospedeira. Então, nós temos 3 possibilidades que se conhece aí para a entrada desse material genético na célula hospedeira. Então, o primeiro aqui que nós vamos ver
é por penetração direta ou translocação. É o caso lá do bacteriófago, que nós já falamos anteriormente. Observe que depois da adesão, ele vai injetar o seu material genético para dentro da célula hospedeira. Tá? Então, por penetração direta ou translocação. Então, simplesmente manda o material genético lá para dentro. No caso do bacteriófago, um vírus de DNA. E vejo que a cápsula, nesse caso, ela não entra, ela fica do lado de fora da célula. E ele consegue, então, injetar esse material genético lá para dentro, por meio de um poro que se forma aqui, então, na membrana da célula hospedeira. Outra possibilidade de entrada do material genético do vírus é por um processo chamado de endocitose. Então, observe, então, que ocorre a adesão à membrana da célula hospedeira, se forma, então, por um processo de endocitose, essa entrada do vírus, então, para dentro da célula. Certo? No processo de endocitose. Lembra aquela situação em que os nossas células, nossos macrófagos, por exemplo, fazem, então, incorporação de elementos, né, por fagocitose. Então, mais ou menos essa é a ideia. Então, entra por endocitose, nesse caso aqui. É mais um exemplo. E a terceira possibilidade de penetração do material genético viral na célula hospedeira é pelo processo de fusão de membranas. Então, lembre que o envelope dos vírus, ele é feito, né, de partes da membrana celular da célula que ele havia infectado anteriormente. Então, é esse envelope que se funde a membrana da célula hospedeira, e vejo que, nesse caso, é o capsídeo como um todo que vai entrar na célula. Tá? Então, entra o capsídeo, ele libera para dentro da célula, e depois esse capsídeo vai precisar ser rompido dentro da célula hospedeira já, para liberar o material genético. Tá? Então, a penetração ocorre por fusão das membranas. O envelope com a membrana da célula hospedeira. Então, resumidamente aqui, as possibilidades da penetração direta, o exemplo do bacteriófago, fica o capsídeo de fora e manda o material genético lá para dentro. O bacteriófago também, que é um vírus não envelopado, pode entrar por endocitose, por exemplo. E, no caso da fusão de membranas, pode ocorrer, então, com vírus envelopados, e o vírus envelopado pode entrar também por endocitose. Tá? Então, as três possibilidades aí. Fala um pouquinho mais sobre o ciclo replicativo de vírus de RNA. Lembrando que vírus de RNA, eles têm vários tipos, várias classes de vírus de RNA. Alguns vírus de RNA, eles têm a sua fita, que eles chamam de senso positivo ou cadeia positiva, porque o próprio RNA, quando ele entra na célula hospedeira, ele pode ser lido já como um RNA mensageiro. Então, no momento que ele penetra a célula, ele já pode, então, produzir imediatamente proteínas virais, porque os ribossomos da célula, eles confundem o RNA do vírus com os da célula e começam, então, a produzir já imediatamente as proteínas virais. Tá? Então, no caso, o senso positivo. Mesma sequência, né, da fita, vai ser produzida uma outra fita, como se fosse fazer uma cópia xerox, uma fotocópia da fita original. Então, um exemplo aqui é o vírus da dengue. Temos vírus de RNA, que é chamado de cadeia negativa. Então, ele precisa produzir um RNA mensageiro, quando ele entra na célula hospedeira, para que esse RNA mensageiro seja lido, né, para fazer tanto proteínas virais, quanto fazer novamente fitas de cadeia negativa, que seria a fita complementar. Desse caso aqui, no caso dos vírus de cadeia negativa. Então, como exemplo, aqui nós temos o vírus H1N1 da influenza A, que é a gripe A, como exemplo. E, finalmente, temos aí também os chamados retrovírus. Então, esses são bem específicos, bem diferentes dos demais. Nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre o ciclo dele na sequência. Então, o retrovírus, como exemplo, nós temos o vírus da AIDS, e ele é chamado de retrovírus porque ele tem uma enzima diferente, que é chamada de transcriptase reversa, onde ele consegue, veja, ele é um vírus de RNA, mas para produzir novamente RNA, ele precisa primeiro sintetizar um DNA, por meio, com a ajuda dessa enzima aqui. Nós vamos ver isso com mais detalhes adiante. Então, aqui só para resumir, então, o vírus de RNA de cadeia negativa, que é o da gripe, influenza. Lembrar, então, que o RNA, quando estiver lá dentro da célula hospedeira, vai, né, promover, então, a produção do RNA mensageiro, que vai comandar tanto a síntese de proteínas da cápsula,
né, se for o vírus envelopado do envelope, e também as novas moléculas de RNA. Então, já falamos do vírus aqui, da influenza, que é da gripe. Também temos como exemplo o vírus do sarampo, da raiva, da poliomielite. E vamos, lógico, falar um pouquinho mais sobre o vírus de RNA positivo, que é o SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Por que novo coronavírus? Porque lá em 2003 teve um problema, uma síndrome como essa, SARS, lá na África, e eles, na época, já chamaram então de SARS, então seria o equivalente a 1. Por isso que esse aqui é um novo, ele é diferente daquele lá. Ele causa, então, essa síndrome respiratória aguda grave que todos nós estamos aí, digamos, sendo testemunhas do que está acontecendo no momento. Então, nesse caso, após, então, a fusão da membrana, então vai ocorrer a liberação do capsídeo para dentro da célula hospedeira, vai precisar abrir o capsídeo e liberar o material genético. Lembre que ele é uma fita de RNA positivo, então ele pode ser lido diretamente pelos ribossomos da célula, tanto os que estão livres quanto os que estão associados ao retículo endoplasmático, e já vai produzindo proteínas virais. Então, tanto as do capsídeo, quanto proteínas, né, que vão ser colocadas lá no envelope, são produzidas diretamente, né, por leitura desse RNA. Ele funciona como RNA mensageiro. E para fazer novamente RNAs, ele precisa primeiro, transitoriamente, fazer aí uma fitinha ou fitinhas de RNA negativo. E é ela que vai ser lida para fazer novamente, então, os RNAs de cadeia positiva, tá? Para montar na sequência aqui. Quando estiver pronto, então, tanto as fitas de RNA, quanto as proteínas da cápsula, do envelope, então, lá com auxílio, então, do complexo de Golgi, ocorre a maturação, o empacotamento, né, a montagem desses novos vírus. E aí, por esse mecanismo de exocitose, esses vírus novos vão sair da célula, vão ser liberados, e lembre que nesse caso, como são vírus envelopados, vão carregar junto, né, partes da membrana da célula hospedeira, onde estarão, então, inseridas aqui essas proteínas, glicoproteínas do envelope, que são aquelas spike, que são específicas para penetrar num outro vírus. Tá? Então, aqui um exemplo de um vírus de RNA positivo. E agora, né, vamos falar um pouquinho mais sobre a replicação de um retrovírus. Então, agora sim, nós vamos usar um vírus que é um tanto diferente, já que ele é um vírus de RNA, mas primeiro ele precisa fazer um DNA, com a ajuda dessa enzima, chamada transcriptase reversa. Depois ocorre uma degradação desse RNA original, e o DNA, que foi produzido aqui, é que vai transcrever moléculas de RNA para comandar a síntese de proteínas virais. Então, o exemplo mais típico dessa família viral, né, que é da retrovíride, é o vírus da AIDS. Então, observem aqui por esse esquema, tem no livro de vocês, né, essa mesma imagem, como ocorre o processo. Então, lembre que ele é um vírus envelopado de RNA, um retrovírus, então ocorre aqui a fusão, a liberação do capsídeo com o RNA, ou com os RNAs, para dentro da célula hospedeira. Num primeiro momento, ocorre, veja aqui em vermelhinho, o RNA original, então ele vai comandar a produção de uma fita de DNA. Essa fita de DNA vai fazer uma complementar, então ele vai ficar uma fita dupla de DNA. Veja, nesse momento, o RNA original, que veio lá do vírus, se desintegra, e esse DNA formado, com o auxílio dessa enzima aqui, que só está presente nesse tipo de vírus, que é a transcriptase reversa, é que vai entrar no núcleo da célula e vai comandar todo, né, todo o funcionamento da célula. Então, esse DNA formado, ele se integra ao material genético, ao DNA da célula hospedeira. Nesse caso, como é o vírus HIV, então, que causa a AIDS, ele ataca especificamente um tipo celular da espécie humana, que são os linfócitos T4, então, porque ele tem essa especificidade de encaixe de proteínas nesses receptores da célula hospedeira, e quando ele se integra ao DNA da célula hospedeira, ele faz isso com auxílio de uma enzima também, que é a chamada enzima integrase. Depois disso, é que ele vai coordenar, então, a produção de RNA, a partir do DNA, aí já é o padrão normal do DNA formando novos RNAs,
esse RNA é mandado para o citoplasma e ele vai coordenar, então, a produção agora de proteínas virais. Então, tanto proteínas que vão servir para fazer o capsídeo, para colocar no envelope, né, aquelas glicoproteínas do envelope, e também essas enzimas que precisam ir juntas no pacotinho lá quando liberar o vírus, o novo vírus. Tá? Então, além da transcriptase reversa, que ajudou a fazer esse DNA, a integrase, que ajuda a integrar o DNA formado, o DNA da célula hospedeira, ainda nós temos mais uma enzima, que são enzimas chamadas proteases, que ajudam depois que for feita, então, as proteínas, novas proteínas virais, vão cortando, digamos, formando vários tamanhos de proteínas e enzimas de acordo com o padrão do vírus. Terminando, aí ocorre, então, o empacotamento e a formação de novos vírus, e nesse caso, veja que ele é liberado da célula por brotamento. Então, ocorre uma formação de um brotinho. Quando esse vírus sair da célula, ele leva também um pedaço aí da membrana, que é um envelope já com as novas proteínas aí de membrana do envelope, para permitir a entrada entre novos linfócitos. Então, veja que ele não chega a destruir a célula de imediato, ele vai usando essa célula para fazer novos e novos vírus, por isso que muitas vezes, a pessoa que é infectada pelo HIV demora bastante tempo para desenvolver a AIDS propriamente dito, porque ele vai com o tempo diminuindo essas células, esses linfócitos, e aí ele vai ser acometido por infecções por outros agentes infecciosos, e por isso, que a síndrome se agrava com o passar do tempo. Certo? Então, depois eu vou deixar os slides para vocês darem uma olhada com calma. Então, por enquanto, seria isso dessa parte da replicação viral. Nós ainda precisamos falar um pouquinho mais sobre as doenças virais. Então, algumas doenças vamos falar aí na sequência.